Bom, dando sequência, turma, agora vamos chamar o professor Paulo Inácio, grande amigo Paulo Inácio, de Geografia. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, Marcelo, Paulo, tudo bem? aqui. Audiência aí nas redes sociais, Facebook, Instagram. Vamos levantar coraçãozinho aí nessa live, vamos nessa. Vamos lá, Paulo. Tudo bem, Marcelo? Vamos lá. O que você achou da prova de Geografia, Paulo? Olha, foi uma prova clássica FUVEST, no seguinte sentido: abrangendo o conteúdo do ensino médio, distribuindo entre geografia física, geografia humana, geografia regional, geografia geral do mundo, geografia do Brasil. Então foi uma prova que teve, de fato, a marca FUVEST. O vestibulando, conversei com muitos deles aqui pelas redes sociais e a nossa opinião casa com a deles, no seguinte sentido, de que foi uma prova com cara de FUVEST. Sim, que valorizou muito o trabalho, aquele trabalho de anotar o resumo, de fazer o exercício, conferir na apostila, observar a dica do professor. Muitas dicas nós demos aqui em sala de aula, toda a nossa equipe de geografia, a gente recebeu esse retorno, deu dicas que foram fundamentais para o sucesso do vestibulando. Isso é muito importante, né? Até ouvindo o Alexandre falar em relação à prova de matemática, eu também acho, Paulo, que quando a gente valoriza a aula, valoriza a dica do professor, faz a tarefa, numa prova como essa, o aluno se sente bem. Né? Ele fala, poxa, legal, valeu a pena aí todo o ano de esforço, né? E tem que batalhar mesmo, né? Porque é uma prova justa, né? Sim. Uma cobrança aí legal de assuntos também. E o aluno consegue ter um bom desempenho, né? Sim, consegue. E assim, algumas questões assim chamaram muito a nossa atenção. Por exemplo, na nossa versão, a número 1, relacionava ali a presença indígena junto com um elemento químico que poderia ser datado. Isso foi muito bacana. Por quê? Metade da questão envolvia o conhecimento de química e outra metade o conhecimento de geografia. Legal. Então a interdisciplinaridade foi outra marca também presente nessa prova da FUVEST. E aí a estratégia, né? Assim, o elemento químico é o carbono, sim, e aí com o conhecimento de geografia, sim, já chegava casava no as seno, duas. exatamente. Então, assim, as outras três falavam do Jurássico do tempo dos dinossauros, né? Nós, seres humanos, somos posteriores a eles, né? Então, assim, agora, uma dificuldade que talvez o vestibulando possa ter encontrado é na análise de gráficos. Os gráficos estiveram bem presentes numa das questões em que você tinha que identificar lá floresta tropical, deserto do Saara, Antártica, você tinha que combinar temperatura com pluviosidade. E isso pode ter gerado ali uma dificuldade. Muito bem. Aí depois nós tivemos uma envolvendo eras geológicas. Você tem ali o gráfico, o mapa, desde o Carbonífero até o Quaternário Antigo, em que buscava, e aí, o que Wegener trabalhou? E é uma coisa que a gente vê desde criança, pela primeira vez que vê o mapa mundi, que é a semelhança dos continentes. Então é legal ter chamado a atenção também a teoria sobre da deriva continental do Alfred Wegener. Das questões assim mais contemporâneas, eu poderia citar uma que envolveu a questão da fome e o desperdício de alimentos. Então, assim, é muito importante lembrar que alimentos no mundo nós temos em quantidade suficiente para alimentar essa superpopulação, porém, a fome, sobretudo, porque é um problema de distribuição, é um problema de recurso, de gerenciamento, até mesmo de política de Estado. Tá? A questão número 8 falava da reprimarização da pauta de exportação aqui do Brasil, foi outra coisa também que chamou a atenção, né? A gente exportava muito manufaturado e a gente sabe que aí, nos últimos anos, o Brasil vai exportar bastante commodities, como a gente fala, soja, ferro, algodão, entre outros cereais. Muito bem. De novo, na questão número 9, um gráfico que aí exigia uma atenção muito grande, né? Porque eram diversas variáveis e ele tinha que apresentar a sequência correta. Alexandria, Barcelona, Buenos Aires, Santos e também São Luís. Muito bem. Agora, uma das questões assim que nós gostamos demais foi a questão número 10, geografia urbana, usando como exemplo a cidade de São Paulo. E você percebe claramente que
os escritórios, os conjuntos comerciais, onde nós temos empresas, consultorias, consultórios médicos, odontológicos, estão concentrados numa determinada mancha de São Paulo, que vai pegar ali Marginal do Pinheiros, Marginal do Tietê, sem contar as 3 grandes avenidas, vamos dizer assim, entre aspas, clássicas do setor terciário, Avenida Paulista, Brigadeiro Faria Lima e a Engenheiro Luiz Carlos Berrini. Enquanto, de outro lado, você tinha verdadeiros vazios, e chamava atenção o vazio da Zona Leste. Você tem ali uma manchinha muito discreta na altura do Tatuapé, mas você precisava saber distrito por distrito de São Paulo? Não. Você ia observar no conjunto, no contexto, que há uma distribuição espacial que não é homogênea pela cidade. E a questão 11 é aquilo que a gente chama de geografia clássica, clássica da mais clássica. Uma imagem de satélite atrelada a um perfil. Lá, por exemplo, na década de 90, quando eu fui vestibulando, só tinha um perfil. Nós não tínhamos a imagem de satélite, que foi outra coisa que a gente ressaltou muito no nosso trabalho. E aí você via um perfil que pegava do Planalto Atlântico, passando pela escarpa da Serra do Mar, chegando até a planície litorânea. Então, foi uma prova que teve a marca FUVEST, bastante conteúdo, fazendo uma ampla revisão do programa. Se você for comparar com o Enem entrou em mais debates contemporâneos, a FUVEST não, nesse sentido... Mais tradicional. Isso, mais tradicional, mais clássica. Então, essa foi a grande marca desse vestibular. Legal, Paulo. Muito obrigado, Paulo. Valeu, Marcelo. Galera da rede social, obrigado pelo carinho. Até a próxima.